novo treinador, o Rafael Marques, tem até em quanto tempo o Pedrinho planeja anunciar o treinador. Sabia, Mari? O Rafa tem todas as informações que o torcedor do Vasco precisa. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, sim, Mari, Bruno, Donk, Marra e fãs de esporte conectados com a gente aqui no Sport Center, todos menos algumas, né? Diria aquele velho poeta. O Pedrinho planeja anunciar o novo técnico, ter o novo técnico em no máximo 10 dias. De certa forma, a logística do Vasco atrapalhou um pouquinho para essa negociação da venda do novo treinador. E por que vai acontecer? Eu digo isso? Porque logo amanhã o Vasco enfrenta o Bahia na Fonte Nova. Volta na quinta-feira e no clássico, sábado, contra o Botafogo em São Januário, também não dá tempo de chegar o novo treinador. As negociações acontecem em paralelo ao fato do time jogar o Campeonato Brasileiro, não tem como ser diferente, então é seguro afirmar que amanhã contra o Bahia em Salvador e sábado contra o Botafogo em São Januário, o Vasco ainda deve ser comandado pelo técnico Rafael Paiva, o técnico interino. Amanhã com certeza ele vai ser o treinador, inclusive há pouco ele comandou um treinamento pela manhã no CT Moacir Barbosa na Barra da Tijuca e nesta atividade ficou definido que Paier, embora tenha participado do treino, não vai viajar com a delegação. Está lá no espn.com.br. O Vasco tem algumas voltas importantes nesse jogo contra a equipe do Bahia, como o Zé Gabriel, como o Vitor Luiz, o próprio Galdames e o Rojas, são opções a mais para o técnico Rafael Paiva, só que Paier está sendo preparado para voltar contra o Botafogo no próximo sábado, exatamente no dia em que são completadas 2 semanas do seu problema muscular na perna que o afastou, ou vem afastando esse tempo todo do time do Vasco do Campeonato Brasileiro. A busca por um técnico segue. Há pouco nós vimos a reportagem do Cícero Melo e muita gente tem falado sobre a possibilidade do Fernando Diniz ser um nome tentado pelo Pedrinho, porque é público que o Pedrinho gosta da metodologia do Fernando Diniz. É preciso informar que Pedrinho vai tomar a decisão do novo técnico do Vasco sozinho, mas tem conversado com algumas pessoas que pertencem ao seu grupo político, à sua sustentação de gestão. E também com o Felipe Maestro, que é o coordenador técnico do Vasco. E está sendo aconselhado o Pedrinho a, neste momento, não partir para trazer um técnico de um time que está numa situação pior que a do Vasco no Campeonato Brasileiro. O Fluminense é o lanterna. Isso teria um impacto muito negativo perante a torcida e não tem muito tempo que o Diniz foi técnico do Vasco também. Enfim, só para poder fazer essa conexão, mas a busca por um treinador continua e o Vasco tem o perfil traçado. Alguém experiente e que conheça muito de futebol brasileiro, meus amigos. 10 dias. Esse é o perfil, então, em 10 dias. 10 dias, ok. E ainda tem a questão toda envolvendo reforços também, né? Ponto para a gente discutir e voltar a conversar. Bola do Vasco da Gama. Tá. Primeiramente, o Vasco acertou aí, tá em vias de finalizar a contratação do Emerson Rodrigues, que é um ponta esquerda, ponta direita, estava no Milionários da Colômbia. É um atleta que, inclusive, enfrentou o Flamengo nessa temporada e é um jogador que tem a característica de velocidade. Jogou lá no Inter Miami, junto com o Messi, por exemplo. Não é uma informação aqui no dia 19 de junho sobre o zagueiro André Ramalho. Fica aí o recado para os coleguinhas que começaram a requentar essa notícia hoje, que é sempre importante, o básico, o ético é dar os créditos. Então o Vasco da Gama fez uma proposta para o André Ramalho, zagueiro do PSV, 32 anos, um jogador que o Vasco consultou, abriu conversas, porque ele tem contrato até o final de junho, até o final desse mês, né? E a tendência hoje é que o André converse com a família e na próxima semana ele decida a vida dele. A coisa mais próxima de acontecer é ele buscar um novo contrato na Europa, que é onde ele já está adaptado, está acostumado lá a vida inteira. Mas o Vasco, essas são as novidades. E diretor de futebol? Vamos lá. Muita gente me pergunta sobre técnico, né? E o Vasco não vai queimar etapas. A tendência é que o Vasco da Gama, primeiro, contrate um diretor técnico. Inclusive, já vem fazendo algumas entrevistas, fez entrevistas nessa semana com 2 possíveis candidatos. O Pedro Martins, que estava lá na diretoria de futebol, também vem fazendo essa transição, vem ajudando nessa transição. Então, antes de contratar um técnico para o time profissional, o Vasco quer fechar com um diretor técnico que possa ajudar também na busca por esse treinador. E agora? Eu quero que você me responda uma coisa. Mas antes, vem aqui, ó, enquete do SBT Esportivo. Quem deve ser o novo treinador do Vasco? Fernando Diniz, Ramon Dias, Cuca, mantém o Rafael Paiva. Dessas opções aqui, eu votaria primeiro no Ramon e segundo na manutenção do Rafael Paiva. O Fernando Diniz, eu não sei como ele chegaria aí no mercado no mesmo estado, né? Um clássico aí regional, saindo do Flu. E já trabalhou no Vasco, inclusive, né? Um bom treinador.
mas é um treinador que tem um tipo de jogo que precisa de tempo, né? Até se encaixar. E aí eu acho que o Vasco não tem esse tempo. Tempo e qualidade. Gente, Também. Vamos parar e analisar. Se a gente for parar e ver o time do Vasco jogar, o elenco do Vasco jogar... Mas eu não enxergo o Vasco desse jeito. Mas eu não enxergo o Vasco se encaixando no estilo de jogo do Fernando Diniz. Se ele acabou de sair do Fluminense porque ele não quis abrir mão do estilo de jogo dele, ou melhor, ele nem tentou fazer isso, por que ele chegaria no Vasco da Gama e mudaria o estilo de jogo dele? E se ele continuasse com o estilo de jogo dele no Vasco da Gama, iria dar certo? Na minha opinião, não. Você imagina o Maicon fazendo aquela saída de bola o tempo todo? Não tem como. E não pode romper, né? Porque isso é uma coisa que você vê que ele não abre mão. Pedrosa, seu voto aí. Eu acho que o Fernando Diniz, o momento não é o ideal para ele. Talvez começando uma temporada com planejamento de futebol, o Pedrinho gosta muito dele, talvez a gente poderia pensar. Mas o momento não é esse. O Ramon Dias, para mim, continuaria sendo a primeira opção. O Cuca, para mim, nem deveria estar nessas opções. Não tem a mínima condição. E o Rafael Paiva, eu também acho que é uma possibilidade. Mas aí você tem que entender o seguinte. Dele. Acho que é uma possibilidade e isso é o meu achismo, tá? Além também de passar pela cabeça da diretoria do Vasco, eu acho que é uma possibilidade. Mas vale lembrar, vocês vão se lembrar aqui, que em 2022 o Emílio Faro foi efetivado inicialmente como técnico do Vasco, depois que ele botou Ignaldo, Andrei e Marlon Gomes. E o Vasco foi muito bem naquela partida, porque ele colocou os garotos. Depois de 4, 5 jogos, o Emílio Faro já não prestava, o Emílio Faro já era o técnico do Sub-20, já era o interino. Então, assim, as pessoas que pedem o Rafael Paiva, será que elas vão ter paciência na hora que o Rafael Paiva perder? Porque até agora o Rafael Paiva não conseguiu ter nenhum revés assim muito grande. Ele foi muito bem contra o São Paulo, ele deu uma classificação para o Vasco na Copa do Brasil, onde ele também foi importante naquele momento. Mas e aí? O Rafael Paiva, por enquanto, tá tudo bem, tá tudo ótimo, tá ganhando. E na hora da derrota, vocês vão encarar o Rafael Paiva como técnico do Vasco profissional ou vocês vão falar que ele é interino do Sub-20? Então, assim, isso tem que ser pensado. O Vasco da Gama, aí daqui a pouco lá, perde 4, 5 jogos, lá o Pedrinho efetivou o interino, não era para ter feito isso nunca. Depois todo mundo esquece, né? Ninguém é cobrado pelo que pede. Então, assim, na minha opinião, o Vasco ainda tem que contratar um treinador. E esse treinador, hoje, eu ainda contrataria o Ramon Dias. Falar em Rafael... Técnico, o torcedor vascaíno também tem uma preocupação em relação à qualificação do elenco, né? Muito se fala sobre a chegada de reforços para o Vasco nesta janela de julho. Além dos 3 nomes já conhecidos, Felipe Coutinho, o Alex Teixeira e o Souza, que são situações específicas, o Vasco tem 3 frentes bem desenvolvidas. Uma delas, o zagueiro André Ramalho, 34 anos, campeão holandês pelos PSV. O contrato dele com o clube da Holanda termina agora dia 30, ele fica livre no mercado e se acertar com o Vasco será uma negociação sem custo para o clube. Emerson Rodrigues, atacante colombiano de 23 anos, joga no Inter Miami, empréstimo até o final do ano. O clube dos Estados Unidos já esgotou a cota de estrangeiros e por isso é interessante também para este clube que o Emerson Rodrigues se transfira para o Vasco. Jogador de velocidade, empréstimo até o final do ano com opção de compra. E o volante Alan, da base do Vasco, que já tem um pré-contrato assinado com o Botafogo, mas a relação dele com o Felipe, coordenador técnico do Vasco, pode fazer com que ele mude o seu rumo e, em vez de acertar com o Botafogo, resolver voltar a vestir a camisa do Vasco da Gama. O Vasco tem ciência que, para desenvolver essa negociação, precisa pagar a multa deste pré-contrato, algo em torno de $2,5 milhões. Esses 3 nomes, além dos 3 já conhecidos pela torcida, Emerson Rodrigues, o André Ramalho e o Alan, estão no radar do Vasco para reforçar a equipe para a sequência da temporada, meus amigos. Valeu, Rafa. Obrigado, viu? Então, Rafa trazendo os nomes e esse período, né, de 10 dias, então, que o Vasco planeja ter o seu novo treinador. Então, portanto, galera, esse foi o nosso vídeo relacionado ao noticiário do Vasco da Gama. A possibilidade de fechar com um novo zagueiro, com o Alan também voltando para o Vasco da Gama, além, é claro, de Alex Teixeira, Souza, Felipe Coutinho e também o Emerson. O Vasco buscando se reforçar para a segunda janela, que vai ser muito importante para que o Vasco consiga retomar o caminho das vitórias e também conseguir afastar de vez em relação à situação da zona de rebaixamento. O Vasco da Gama com a vitória frente à equipe do São Paulo conseguiu dar aquele respiro, conseguiu dar aquela aliviada, mas a verdade é que precisa melhorar muito mais, precisa qualificar muito mais o seu elenco para que consiga ter uma estabilidade melhor e consiga retomar esse caminho da vitória, como eu falei com vocês, até porque é uma cobrança da torcida que reclama bastante. A folha salarial do Vasco muito alta para que tenha esse resultado pífio em campo. Então, realmente, é uma cobrança feita pela torcida e que o presidente está atendendo de pouquinho a pouquinho, buscando jogadores com DNA
de vascaíno, jogadores que têm DNA, que possam jogar com raça, com vontade e entender, acima de tudo, o peso da camisa do Vasco da Gama. Então, portanto, essa é a situação envolvendo o mercado da bola, novo técnico, tudo sendo bem informado para todos vocês do React do Futebol, beleza? Vou ficando por aqui, deixa o seu like que é muito importante, compartilha o vídeo para geral, lembrando que nossa meta é 40 mil e eu conto muito com a sua ajuda. Valeu, galera, tamo junto e é nóis! Fui!